amigos, meu primeiro vídeo de hoje com o tema corrupção. Eu vim com um texto-chave, um texto que para mim dá início à corrupção do homem, que é Gênesis capítulo 3. Porque, amigos, antes do pecado não havia corrupção, não havia falta de amor, não havia morte, não havia infidelidade, não havia vaidade, não havia orgulho. Antes do pecado o homem era santo, o homem seguia princípios, seguia valores, ele era fiel, ele era íntegro, justo e era reto diante do Senhor. Mas após o pecado, o homem se corrompeu. O que causou a corrupção do homem foi o pecado que o homem cometeu. Após o homem desobedecer a palavra de Deus, o homem se corrompeu e cometeu um pecado diante do Senhor. E a partir de então, toda semente que vem depois de Adão é uma pessoa corrupta e uma pessoa pecaminosa. A Bíblia vai dizer que por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Amigos, podemos entender duas coisas nesse texto de Romanos. A primeira coisa é que a corrupção e o pecado trouxeram a destruição. Agora, o que a corrupção veio destruir? A corrupção veio destruir a família, veio destruir a integridade do homem, a fidelidade do homem, a aliança, os filhos, a presente geração, veio destruir a terra que Deus deu ao homem. A corrupção veio trazer a destruição. E a segunda coisa do texto de Romanos é que como por um homem o pecado entrou no mundo, então podemos entender que o pecado e a corrupção é algo geracional, porque após Adão errar, após Adão pecar e se corromper, os seus filhos também foram corruptos. Seus filhos Caim e Abel. Caim, ele matou o seu irmão Abel por inveja. Podemos ver a corrupção do homem, a destruição do homem, ao ver a primeira vez um homem matar o outro. Isso foi culpa do pecado e da corrupção que aconteceu no homem. Amigos, a corrupção veio causar a destruição geracional. Quando nós se corrompemos, a nossa geração passa a ser uma geração corrupta. Nossa geração passa a não seguir valores, nem seguir princípios, passa a não ouvir os líderes, passa a não ouvir os pais e passa a não obedecer aos mais velhos. Assim é uma geração corrupta. E a culpa da corrupção, a culpa do pecado, não é culpa de fulano A nem fulano B. Vou te fazer entender isso no texto de Gênesis capítulo 3. Quando Deus pergunta para Adão por que ele fez isso, Adão colocou a culpa na sua mulher chamada Eva. Adão disse para Deus: foi a mulher que tu me deste. Você pode ver como o pecado ele cega o homem. Ele não permite que o homem enxergue o seu próprio erro. E nos dias de hoje, muitos falam que a culpa da humanidade está dessa forma, a culpa das famílias estarem destruídas, é culpa de fulano A, de fulano B, é culpa da política A, da política B, quando na verdade a culpa é nossa, porque nós pecamos, nós nos corrompemos, nós abrimos mão de princípios, de valores, nós abrimos mão da palavra de Deus, abrimos mão da santidade de Deus. Por isso, nossa geração vem se corrompendo e as famílias vêm sendo destruídas. Então eu quero que você entenda isso. O homem, por conta do pecado, ficou cego e não viu a sua própria culpa e foi orgulhoso diante de Deus. O homem foi orgulhoso ao dizer que foi a sua mulher que cometeu aquele erro, quando na verdade foi ele que errou. Amigos, entenda isso aqui nesse vídeo. A corrupção, ela veio destruir a humanidade, veio destruir a terra, veio destruir as pessoas. A corrupção é como um rato, ele entra, você não vê, mas ele está destruindo a sua casa. Você não está vendo, mas está causando uma destruição em você. E no próximo vídeo eu vou falar sobre como a corrupção é enganosa. Então fique atento, porque a corrupção ela veio enganar você. O pecado veio enganar você. Você acha que está se beneficiando com o que está fazendo, mas quando na verdade está destruindo a sua vida e a sua família. Então, por favor, não abra mão dos seus princípios e valores. Entenda, nós somos o culpado. Nós temos que nos arrepender diante do Senhor, para que nossa geração não seja destruída, mas seja salva em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.